com a aula 10, que fala sobre calagem, sobre calcário. Lembrando que todo o material está no Discord. Ele vem de uma rocha, tá? Uma rocha calcária. E a gente pega essa rocha, moe ela, faz essa moagem. Com isso, eu tenho aquele pó fininho que a gente conhece como calcário. E o que forma esse calcário? São dois produtos, o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. Então, o calcário só é calcário se ele tiver esses dois produtos. Caso tenha um ou outro, né, ou em quantidades muito inferiores, ele deixa de ser calcário e passa a ser cimento, certo? Como eu já disse, ele é proveniente de uma rocha, né? E ele pode ser classificado de três maneiras: calcário calcítico, magnesiano e dolomítico. Essa classificação é em relação à quantidade de magnésio que tem nessa rocha, né? Nesse pó que você adquire. Então, quando eu tenho um calcário que o meu magnésio é inferior a 10%, ou seja, ele tem um maior teor de cálcio. Olha, 10% de magnésio, 90% é o quê? Cálcio. Ele é um calcário calcítico, alto teor de cálcio. Calcário magnesiano, teor entre 10 e 25, ou seja, tem uma porcentagem medianazinha aí de magnésio, né? E ele não deixa de ter uma grande quantidade de cálcio, podendo ter até 75% de cálcio. E por último, o calcário dolomítico, né? Quando o seu magnésio está acima de 25% de magnésio, ou seja, o cálcio vai estar menor que 75%, né? De 75% abaixo, então ele tem um teor menor de cálcio. Por que é importante eu saber disso? De acordo com a minha análise de solo. Opa, eu preciso de um calcário com teor maior de magnésio, porque meu solo está carente de magnésio. Não, eu preciso de um calcário com teor maior de cálcio. Vai depender muito disso. E vocês vão ouvir muito essa história aí de calcário filler. O calcário filler é um calcário qualquer, ele pode ser dolomítico, magnesiano, porém extremamente fino. A moagem dele é para que ele fique na granulometria mais fina. Por que isso? Esse tipo de calcário é indicado para plantio direto, porque a gente joga o calcário sobre a palhada, certo? E ele tem que atingir o solo. Para que ele atinja o solo, quanto mais fino, melhor. Então, quando vocês ouvirem calcário filler, não é uma denominação em cima do cálcio que ele tem ou do magnésio, e sim da espessura da moagem dele. Então, eu posso ter um calcário magnesiano filler, próprio para o plantio direto. Calcários, eu tenho cal virgem agrícola. O que é o cal virgem? Ele é um produto, tá? Obtido industrialmente. Como assim? Eu pego a rocha, faço aquela moagem dela, tudo, e pego e levo para a indústria. E lá na indústria eu faço a calcinação. O que é a calcinação? Eu converto o calcário em cal. Né? De que forma? Através de uma queima. Eu levo ele para um forno. Eu pego aquela rocha, aquele pó que eu já moí, e levo ele para um forno. E eu vou transformar esse calcário em cal. Tá? E quando ele é calcário, ele é CaCO3, e quando ele é cal, ele é CaO, né? Que é o Ca do cálcio e o Ozinho do oxigênio. E eu faço essa queima dele, pode ser completa ou não. Quando eu tiro esse produto do forno, ele é um produto formado por óxido de cálcio e óxido de magnésio. E ele apresenta um pó bem fininho, né? Ele fica estilo filler, certo? Só que qual que é o grande problema desse cal virgem, pessoal? Ele é um calcário, eu posso utilizar ele em campo. Só que quando eu utilizo ele e ele encontra com a água, ele sofre uma reação, ele esquenta. Tá? Vocês podem fazer esse teste, vocês compram e quem tiver contato, né?
pega um pouquinho de cal virgem e põe água. E vocês colocam a mão, cuidado que queima, tá? Não tô brincando. E ele esquenta, ele libera calor através de uma reação química. Quando eu levo isso para campo, raciocinem comigo, faço um plantio e coloco o calcário, imagina eu fazer uma calagem com esse calcário numa área que tem uma cana plantada, uma cana soca, né, que ela vai rebrotar. E vem a chuva. Ele vai sofrer uma reação. O que vai acontecer? Ele vai acabar queimando a soqueira que está em campo, certo? Aquela cana que vai rebrotar. Então é um calcário, pessoal, que eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu perco um plantio todo dele, da minha lavoura, quer dizer, por causa dele. Ele libera calor ao encontrar com a água. Então é um calcário, pessoal, que eu tenho que aplicar antes do meu plantio. E antes do meu plantio é necessário que chova ou que eu faça a irrigação se for uma área irrigada, para que todo esse calcário tenha sofrido uma reação e não cause a queima da minha semente, da minha plântula e também não acabe com micro-organismos daquele solo, certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de cal. Agora, como exemplo para vocês, eu trago o cal hidratada, tá? Ou cal extinta. O que é isso? O primeiro calcário que eu demonstrei para vocês, eu não pego aquela rocha, moo ela, levo ela para a indústria, seco ela e depois eu vendo. Pois é, ele passa por um processo a mais do que aquele anterior. Após a secagem lá, né, do cal virgem, que ele fica virgem, né? Eu faço a hidratação dele. Então eu seco ele e logo em seguida eu faço o processo de reidratação. Então ele é aquele cal virgem já adicionado à hidratação. E ele vira esse produto aqui, o hidróxido de cálcio ou hidróxido de magnésio, certo? Então esse calcário nada mais é que eu pegar o cal virgem, hidratá-lo, certo? Temos que lembrar que esse calcário ele é fino e suas aplicações a lanço devem ser feitas em dias com pouco vento, assim como no calcário virgem. É um calcário muito fininho, tá? Muito utilizado no plantio direto também, certo? E sua ação é imediata. Quando eu coloco no solo, ela já começa a reagir por alguns fatores. O anterior, eu precisava que aquele solo meu ou tivesse úmido, ou logo em seguida a aplicação dele, né, do cal virgem, houvesse uma chuva. Lembrando que ele ia esquentar. Nesse caso aqui, pessoal, eu peguei o cal virgem lá na indústria, hidratei ele, ou seja, coloquei água. Ele já ficou imediato para o uso, ou seja, assim que ele encontra o solo, ele já sofre a reação que ele tem que fazer. Você não precisa esperar chover, tá? Então, a reação dele é imediata ao momento que ele encontra o solo. Aí nós temos o calcário calcinado. O que é esse calcário calcinado? Ele também é um produto originário da indústria, ou seja, passou pela moagem meia rocha e eu levei ela para a indústria. Lá na indústria, ele passa por uma secagem não tão grande como o primeiro, como o cal virgem, tá? E logo após dessa secagem, ele também recebe uma hidratação, só que não é uma hidratação forçada. Esse produto ele fica no tempo recebendo apenas a umidade do ar, tá? É um pó também bastante fino e ele é uma característica intermediária entre o calcário e o cal virgem. Ou seja, como ele não passa por aquela, vamos dizer, aquela secagem, ele não passa pelo processo do forno 100% na indústria, ele fica um meio termo, tá? Ele não fica puro como calcário, porém ele não se transforma em cal virgem. Temos também que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de calcário, pessoal, porque querendo ou não ele vai esquentar um pouco, não tanto como se ele fosse um cal virgem 100%. Outro cuidado que nós temos que ter é que ele não vai sofrer uma reação imediata quando encontrar com o solo. Então ele vai ser um calcário
que vai ficar sendo liberado para as plantas, para o solo, perdão, não para as plantas, para o solo, né, para regulagem do pH do solo, aos poucos, certo? Ele vai ter parte daquele calcário virgem, reação imediata assim que encontrar com a água, e parte da rocha do calcário que sobrou, que é aquela calcário de origem rochosa mesmo, né? Porque esse calcário ele não passou por queima total, ele vai reagindo aos poucos, gradativamente. Então ele é um calcário muito interessante. Vamos colocar assim que 50% dele reage mais rápido e 50% fica reagindo ao longo do tempo. Isso aqui é bacana para quê? Para quem já tem um pomar de frutíferas, certo? Eu já tenho minha frutífera instalada e meu solo não tá tão bacana. Então eu vou colocar parte desse calcário, ele vai reagir de imediato e parte vai ficar reagindo aos poucos. Porque geralmente quem tem pomares plantados, né, ou silvicultura, que são plantio de árvores, não faz calagem anualmente, semestralmente, a cada 6 meses, e sim anualmente. Então, isso daqui é uma ótima solução. Eu vou fazer um calcário que vai ter parte de reação imediata e parte de reação lenta, que vai ao longo do ano, até chegar o próximo ano, o qual eu faço novamente uma calagem na minha área após a análise de solo. Eu trago um produto muito interessante para vocês. Ele funciona como a calagem. Nas fazendas, quando vocês conversam com produtores rurais, vocês vão ouvir a palavra silicatagem, tá? Silicatagem. Essa silicatagem, ou uma calagem também, né? Podemos comparar ela com uma calagem. Ela é feita com a escória básica da siderúrgica. O que é isso? O restoi que sobra das empresas, das indústrias de ferro e aço. Então eu produzo ferro e aço e nesse contexto sobra um subproduto. Ana, não entendi. Vamos lá, a cana. Quando a gente leva a cana para a indústria, faz a moagem, não sobra o bagaço? Esse bagaço eu não posso estar utilizando ele para transformar em energia? Pois é, a escória básica da siderúrgica é esse princípio. Eu fiz o ferro e o aço e desse produto que eu fiz sobrou o restante, que é um subproduto. Esse subproduto, pessoal, ele tem alta concentração de silício, tá? Um produto importante também aí para as plantas, altos teores de cálcio e magnésio e alguns outros nutrientes em menor proporção. Quando eu falo que tem altos teores de cálcio e magnésio, beleza, ele vai funcionar como o calcário, certo? Então, com esse produto, eu também consigo fazer uma calagem e fornecer para o meu solo cálcio e magnésio, além de outros nutrientes. Lógico, para mim estar trabalhando com esse produto, eu também preciso de uma análise desse produto, né? Porque a proporção de manganês e zinco for alta, fósforo, né? E meu solo não estiver precisando disso, pode ser que eu faça uma intoxicação no meu solo. Eu torno meu solo tóxico para determinadas plantas. É uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, mas é um produto muito interessante, pessoal. Onde que eu consigo esse produto mais em conta? Lógico, em regiões que produzam ferro e aço. Não é porque esse produto existe que eu vou lá na Vale comprar ele e trazer para minha cidade, trazer para minha região, né? O transporte é que fica caro. É um produto muito barato. O que encarece calcário, o que encarece a escória base da siderúrgica é o frete, é o transporte desse produto. Mas é importante que vocês entendam que isso existe. Região de São Paulo, que produz ferro e aço, utiliza muito no lugar da calagem a silicatagem, que é feita através desse produto, e fornece cálcio e magnésio principalmente nas usinas, tá? Nos plantios, nos canaviais. Beleza? É importante que vocês saibam que existe, que é utilizado sim em campo e recebe o nome de silicatagem, certo?
E é um produto muito interessante porque existe outros nutrientes, fora o cálcio e magnésio. E os produtos que existem nele é de extrema importância, como o zinco, fósforo, o enxofre, tá? Nós vamos falar mais para frente aí do enxofre, mas são produtos essenciais para a planta, ok? E por último, pessoal, eu tenho carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio também é uma rocha, tá? Que sofre uma moagem, assim como o calcário. Só que essa rocha é encontrada onde? Nas margas. O que são essas margas? São depósitos terrestres de carbonato de cálcio. Os corais e sambaquis, que também são depósitos marinhos de carbonato de cálcio, muito encontrados em regiões, né, lógico, marinho onde tem mar, então são regiões praanas, tem esse material, tá? O carbonato de cálcio, ele também funciona com ação neutralizante, muito semelhante ao carbonato de cálcio dos calcários. Então, ele é um produto muito semelhante à rocha calcária. O importante é a gente saber onde ele é adquirido. Nesse caso aqui, como vocês podem perceber, são produtos adquiridos em regiões oceânicas, né, onde tem mar. Então, o carbonato de cálcio também é um calcário, porém obtido de rochas como corais, sambaquis e as margas, certo, pessoal? Então, fora os calcários habituais que nós temos, que sai daquela rocha calcária, né, aquele paredão rochoso, nós temos a escória siderúrgica, a qual a gente faz a silicatagem, tá? Que funciona igual à calagem. E nós temos o carbonato de cálcio, que é um produto que a gente também faz uma calagem, porém a rocha de origem que é diferente, certo, pessoal? São rochas próximas a áreas marinhas. Então, eu saí daqui para trabalhar em Fortaleza, beleza. Você vai chegar lá, você vai perceber que o pessoal não usa o calcário virgem. Ele manda comprar carbonato de cálcio. Você vai falar, eu nunca vi isso. Viu sim, tá? Vamos colocar que vocês vão trabalhar na região de São Paulo, em canaviais que fazem uma silicatagem no local em vez da calagem. Beleza! É o mesmo princípio, é o mesmo processo. A diferença são os materiais de origem utilizados.